Olá, meu nome é Gustavo Ramos Ferraz. Venho aqui neste vídeo apresentar o artigo intitulado Motivação e Autoeficácia na Oficina Online de Música e Violão para Idosos, que eu escrevi e foi aprovado no 25º Congresso Nacional da ABEM de 2021. Então, neste artigo, temos como objetivo relacionar os conceitos de motivação e autoeficácia no contexto da educação musical, buscando analisar esses conceitos com os dados empíricos da Oficina Online de Música e Violão, dada em 2020 através do programa Universidade da Unicamp. E esse artigo, então, apresenta alguns resultados parciais de um trabalho de mestrado que vem sendo desenvolvido no Instituto de Artes da Unicamp, que eu tenho como orientadora a professora Adriana do Nascimento Araújo Mendes e co-orientadora a professora Kátia Stancato. Em primeiro lugar, a educação musical em diálogo com a psicologia. A gente vê que é bem importante que essas pesquisas nessa área, elas necessitam de uma teoria associada, articulada com outras áreas do conhecimento, sem perder o foco na educação musical. Por isso que a gente veio buscar a psicologia, vendo também a importância de trabalhar esses conceitos de motivação e autoeficácia com esse público idoso, que é o público que a gente trabalha dentro das oficinas do programa Universidade. O programa Universidade da Unicamp ele foi criado em 2014 e é um programa de extensão da Unicamp que atende as pessoas acima de 50 anos da comunidade da Unicamp e da região, com diversas atividades em vários eixos, entre eles o eixo de arte e cultura, do qual faz parte essa oficina de música e violão, que eu já pude dar algumas dentro do programa, e nesse artigo estamos falando de 2020. Bom, voltando, então a gente vê que procurando esses referenciais teóricos, o que a gente está buscando é algo que seja útil, que possa auxiliar o educador musical nessa prática do ensino-aprendizagem de música e violão, nesse caso. Então, nesse artigo a gente quer exatamente ressaltar a importância do estudo da motivação para o educador musical e a ligação desse conceito com a autoeficácia, que é um construto advindo da teoria social cognitiva de Bandura. Então, em breve vou apresentar como que a gente trouxe esse conceito de motivação, sabendo que a motivação é um conceito muito amplo que pode ser trabalhado de diversas formas. Aqui fizemos apenas um pequeno recorte desse conceito e relacionando depois esse conceito com a autoeficácia. Então a gente vê que a motivação ela é uma palavra muito usada, inclusive no senso comum também. Então, dentro do senso comum, a gente pode dizer que muitas vezes a motivação ela está nesse campo da autoajuda, enquanto que no meio acadêmico é uma área de interesse da psicologia e que basicamente traz esse estudo amplo do que a palavra motivação está trazendo dentro dela, o motivo, ação. Então, é um estudo que se refere aos motivos de uma pessoa que levam à ação. O estudo da motivação busca entender o que as pessoas realmente querem ou o processo de escolha dessas pessoas. Nesse sentido, a gente vê que toda ação tem um motivo. Ou seja, que não existe nenhuma ação sem motivo. Então não existe um desmotivo, por mais que esse motivo esteja ainda inconsciente. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a motivação é algo que vem dentro da pessoa. Então, o que é importante aqui também, que pode ser útil para o educador musical dentro dessa linha de raciocínio? É saber que o educador musical não tem o papel de motivar os seus alunos, porque esse papel de motivar mesmo, quem faz é o próprio aluno, já que o motivo nasce dentro da pessoa para que ela tenha a motivação. Então, o que cabe ao professor é contribuir na criação de um ambiente favorável, no qual a motivação dos alunos possa florescer. Então, é nesse sentido aqui que é importante, e é o que a gente vem trabalhando dentro dessas oficinas, criar realmente um ambiente favorável para que o aluno se sinta motivado. E como uma ferramenta, como que a gente pode criar esse ambiente favorável? A gente vê que existe esse outro conceito, que é a autoeficácia. Esse conceito de autoeficácia é um conceito vindo da teoria social cognitiva de Albert Bandura. Estudando esse conceito, a gente pode aprender algumas estratégias para poder aplicar isso numa aula e perceber como isso afeta, influencia os alunos. E essa influência positiva do aumento da autoeficácia aumenta também a motivação. Então, como está dizendo aqui, a autoeficácia pode contribuir para que o aluno tenha maior senso de competência, maior engajamento, melhor aprendizagem, possibilitando motivações de mais alta qualidade.
Então é nesse sentido que a gente entende o conceito de motivação. O que a gente pode medir não é que se tem ou não tem motivação, mas é qual é o nível, qual é a qualidade da motivação, porque pode ser uma motivação muito baixa e pode ser uma motivação alta. E quanto mais alta for a motivação, mais facilita o processo de aprendizagem, de engajamento do aluno, da competência e tudo mais. Resumidamente também, né, o que é a autoeficácia? Eu já disse que é uma pequena teoria que está dentro de uma teoria maior, que é a teoria social cognitiva do Albert Bandura. Então, basicamente, a autoeficácia ela é a crença que a pessoa tem na sua própria capacidade de realizar uma tarefa. Como a pessoa se sente? Se ela se sente capaz de realizar aquilo ou não. Se a pessoa não está se sentindo capaz, por exemplo, de tocar, cantar e solar no violão, como que ela vai começar a fazer aquilo? Vai ser muito mais difícil a pessoa começar a tocar um instrumento, a aprender, se ela acha que ela não é capaz. Agora, se ela está achando que ela é capaz, é muito mais fácil ela poder se engajar, se motivar e fazer o que é preciso fazer para poder aprender a tocar o instrumento. Então, a autoeficácia, ela age nesse ponto. Como as professoras Aze e Polidoro estão afirmando aqui, estão dizendo que a autoeficácia é o julgamento de competência para realizar uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas num determinado domínio. E o Bandura traz as 4 fontes da autoeficácia. E é estudando essas 4 fontes que a gente pode se basear para poder criar também um conjunto de estratégias dentro de uma aula de instrumento musical. Então, a primeira fonte de autoeficácia é a experiência direta. O que é a experiência direta? É exatamente colocar a mão na massa. É a pessoa que, para ela poder aumentar a autoeficácia dela, por exemplo, ela quer aprender a tocar violão, nada melhor do que ela pegar um violão e conseguir fazer uns primeiros movimentos de mão direita, uns primeiros movimentos de mão esquerda. Isso vai aumentar a autoeficácia dela. Claro, se isso for bem conduzido por um professor que esteja sabendo o que passar para o aluno, porque senão essa primeira experiência também pode ser ruim. Se essa primeira experiência for ruim, a pessoa também pode baixar a autoeficácia dela. Então, a experiência direta é a mais poderosa fonte de autoeficácia. É a pessoa realmente fazer aquilo que ela está querendo fazer, para ela sentir a experiência e tendo uma satisfação naquilo, um prazer naquilo, uma alegria naquilo, um bom resultado naquilo, a autoeficácia da pessoa tende a aumentar. Depois também temos a experiência vicária. Experiência vicária é a experiência com o outro, experiência com os colegas, né? Então, isso é muito importante também, nesse público acima de 50 anos, isso é muito importante. E sentir parte de um grupo de pessoas que estão aprendendo junto. Então, aprender com os erros, com os acertos do colega, não criar aquele ambiente de competição, mas um ambiente que as pessoas estejam se incentivando e que um realmente sirva de aprendizado para o outro e de inspiração. A persuasão social são as palavras que a gente utiliza, né? O feedback que a gente dá para os alunos na hora que eles estão mostrando algum exercício, alguma música, algum trecho, ou estão conversando com a gente, né? São os argumentos que a gente traz da importância de fazer aquilo, de não fazer outra coisa, ou de trazer alguns assuntos complementares na aula que possam trazer mais crenças positivas para os alunos, no sentido da aprendizagem, da realidade de aprender a tocar um instrumento. Então, a persuasão social são as palavras que a gente usa e isso também pode influenciar bastante no aumento da autoeficácia, desde que seja conduzido, bem feito pelo professor, sem exagerar em elogios e também sem saber fazer as críticas também da maneira correta, não para desestimular o aluno, mas para poder sempre promover o crescimento e a aprendizagem. E também tem os estados físicos e emocionais, que são as doenças, às vezes são algumas situações emocionais como depressão, algumas dores. Isso também influencia, né, que as pessoas podem passar por isso, e isso influencia na autoeficácia das pessoas também. Então, a gente saber identificar isso nos alunos é importante, até mesmo para poder recomendar um tratamento adequado daquilo, ou simplesmente para identificar que a performance na música e no violão, às vezes, está sendo afetada por uma situação de estado físico e emocional. Então, dentro disso, a gente trabalha as oficinas de música e violão para idosos, que eu vou fazer um resumo aqui.
esses conceitos da psicologia são muito importantes porque a gente vê que muitas pessoas acima de 60 anos ainda carregam crenças negativas, acreditando que são incapazes de aprender música e violão, apesar do sonho que trazem consigo de saber tocar um instrumento. Então vejo que é fundamental trabalhar esses conceitos de motivação e autoeficácia na prática com os alunos e ver o resultado disso. E a gente vê que um trabalho que valorize a prática sobre a teoria, que facilite o trabalho dos alunos para aprender a tocar violão. É um trabalho realmente prático e a teoria fica em segundo plano mesmo. A gente aprende a tocar violão, colocando a mão na massa, e alguns assuntos teóricos vêm à medida que a prática se desenvolve. E favorecer, né, esse ambiente propício para eles aprenderem se sentindo parte de um grupo mesmo, porque as oficinas de música e violão são dadas em grupo, como a gente verá aqui. Essa oficina, especificamente, né, de setembro a outubro de 2020, contou com a participação de 29 alunos. Ela foi feita totalmente online, como a gente pode ver aqui nas figuras, né, algumas figuras. E eu disponibilizei para os alunos um e-book com videoaulas curtas e gravadas, né? Eu abordei alguns temas, como eu disse aqui, naquele sentido da persuasão social durante as aulas, para motivar os alunos, para conversar como que é planejar os estudos, colocar em prática, para eles fazerem uma avaliação, sugerindo, recomendando que eles gravassem vídeos, como a gente pode ver aqui. Tem algumas pesquisas aqui, alunos também gravando vídeos e mandando para dar o feedback. Tudo isso contribuiu muito para esses resultados que a gente vê aqui, que as pessoas responderam, né? A gente vê que a maioria das pessoas tem 60 anos e que a motivação das pessoas, 64%, está muito alta. As pessoas gostaram das videoaulas do e-book, isso foram muito importantes para tornar as aulas mais produtivas, essa parte digital, essa parte online também. E depois foi aplicado um questionário também para os alunos, tiveram 36 respostas aí, vendo aí que a maioria realmente das pessoas é idosa, né? A média tem quase 70 anos. E o interessante é que a última pergunta, 100% disseram que querem continuar aprendendo música e violão, mostrando assim o grau de motivação e de autoeficácia que eles têm, né? Que eles tiveram na oficina. Então, bem legal isso, essa resposta. E 100% disseram que sim, querem continuar aprendendo. E algumas perguntas, né, que eu fiz, só para dar um exemplo. Quando perguntado se a oficina ajudou você a superar as dificuldades em aprender música e violão e o porquê. Por exemplo, uma resposta aqui. Sim, me ajudou a perder o medo que eu tinha de me apresentar numa aula de violão. Então, às vezes a pessoa tinha um medo de se apresentar e criando esse ambiente favorável, a pessoa pode perder esse medo e pode realmente aprender. Uma outra pergunta, se você se sente mais motivado e confiante para aprender música e violão, por quê? Antes nunca pensei em aprender música, apenas apreciar, mas já que é possível e benéfico, decidi aprender. Então tem um tanto de respostas aqui que é possível uma análise mais aprofundada, mas eu estou dando aqui um panorama desse artigo e fazendo alguma consideração final aqui, dizer da importância mesmo da gente poder cuidar desse público que cresce bastante no nosso país, né? População idosa, mostrando que todos são capazes de aprender, né? Música e violão, independente da idade, e que se a gente cuidar bem desses fatores psicológicos também, desfazendo muitas vezes algumas críticas, ou melhor, algumas crenças que não são verdadeiras, né? Que impedem os alunos de poder realizar seus sonhos e de tocar um instrumento. Se o professor cuidar um pouco disso e trazer um método prático para os alunos poderem realmente tocar o violão, eu estou vendo que é possível isso ser feito e é isso. Então com esse vídeo fizemos dar um panorama aqui desse trabalho, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário pode entrar em contato direto comigo, meus contatos estão aqui na descrição e fazer um comentário aqui nesse vídeo, tá? Muito grato pela atenção, tudo de bom para você e até a próxima!